Ontem, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, fez um pronunciamento bastante duro e para muita gente soou como uma declaração de guerra contra a Ucrânia. Ele reconheceu a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia e ele disse que vai enviar, entre aspas aqui, tropas de paz para manter estabilidade nessas regiões agora independentes. Bem, de acordo com a Rússia, né? Ele reconheceu como se fosse independente. E aí a pergunta que muita gente está se fazendo é se vai haver uma guerra e se isso pode escalar para uma guerra mundial. Como eu falei anteriormente aqui, eu não vou entrar nos detalhes sobre o contexto Ucrânia, Rússia, porque nem sequer estou muito a par disso. Eu quero só comentar, na verdade, um artigo publicado ontem no New York Times que se chama Por que a Ucrânia é diferente? E daí um subtítulo que é uma invasão russa da Ucrânia será diferente da maioria das guerras em 80 anos. O artigo foi escrito pelo David Leonhardt. E ele jogou algumas ideias que têm a ver com tópicos que a gente abordou aqui no canal desde 2016. Que tem a ver com a crise das democracias, que tem a ver com o colapso das democracias modernas, né? Algumas pelo menos. Então quero aproveitar esse artigo do New York Times, falar um pouquinho sobre esse contexto e o que pode acontecer, né? E a gente poder pensar um pouquinho sobre esse cenário mais amplo, que não é apenas Rússia e Ucrânia, mas o mundo inteiro. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo um bom dia no comentário, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e também confira meu lançamento recente agora da coleção Leituras Rápidas chamado Carta a um Jovem Filósofo. Tá lá na Amazon, vai lá e confira. Então, o que diz esse artigo? Por que a Ucrânia é diferente? As ideias jogadas aqui nesse artigo dão a entender que esse avanço agora da Rússia contra a Ucrânia pode abrir as portas do inferno, pode abrir um precedente perigoso e que vai sinalizar para outros países que eles podem atuar violando acordos internacionais e que não haverá retaliação ou haverá pouca resposta. Porque o receio é o seguinte, de que de fato o Putin mande o exército entrar agora nas regiões separatistas e depois avance para invadir a Ucrânia e tome a Ucrânia. E haja uma guerra total contra a Ucrânia. A dúvida é, como os outros países, Estados Unidos, por exemplo, o país da OTAN, né, a União Europeia, vai responder a isso? O que se imagina inicialmente é que vão responder com sanções econômicas. Se isso é eficaz ou não, difícil dizer, eu acho que não seria eficaz, mas seria a primeira resposta. Pessoalmente, eu acho muito improvável que haja uma guerra mundial por causa da Ucrânia, que países ocidentais, nações europeias, Estados Unidos vão para o campo de batalha enfrentar a Rússia, porque isso pode escalar de maneira problemática e a guerra hoje é muito diferente do que era na Segunda Guerra Mundial, inclusive. Então não me parece que um continente que vivenciou duas guerras mundiais estaria disposto a entrar numa terceira agora por causa da Ucrânia. O que poderia acontecer? Bem, primeiro, né? Primeira coisa, levas e mais levas de refugiados ucranianos, ou seja, cidadãos da Ucrânia fugindo do país e indo para outros países europeus. A gente viu isso na guerra da Síria, levas e levas de refugiados sírios cruzando o Mediterrâneo em barcos, morrendo no mar Mediterrâneo, ou subindo a pé pelas fronteiras, cruzando fronteiras da Turquia e subindo rumo à Europa. Então, possivelmente, se houver uma invasão, milhões de ucranianos vão deixar o país fugindo da guerra. Primeira coisa, isso vai mais uma vez pôr pressão sobre sociedades europeias, países que vão ter que lidar com inúmeros imigrantes. Refugiados, nesse caso, né? Refugiados de guerra. Então, primeira coisa. E a segunda coisa, que se deu também na guerra da Síria, é que os americanos possivelmente não vão entrar no confronto direto, mas vão mandar treinamento e armas para a resistência ucraniana. Então eles vão tentar minar a invasão russa, caso ocorra, usando os próprios cidadãos ucranianos para isso. Não me parece que os americanos poriam soldados no campo de batalha para enfrentar os russos. Eu acho que isso não vai acontecer. Basta pensar que a guerra da Síria foi chamada de guerra por procuração por causa disso. Porque de um lado você tinha americanos armando os revoltosos, os rebeldes, e por outro lado tinha a Rússia armando ou ajudando, né, o exército do Assad. Mas, segundo esse artigo aqui do New York Times, um outro risco que pode acontecer é justamente o sinal que isso vai mandar para o mundo. Se a Rússia invade e não há grandes consequências para a Rússia, o que pode estimular isso, por exemplo, é a China se sentir legitimada e livre para poder invadir Taiwan, que eles consideram como se fosse uma província rebelde. E isso seria uma outra catástrofe, uma outra, calamidade. Porque a gente fala de uma nação ali com milhões de habitantes, que é Taiwan, sendo invadida por uma guerra da China, vai ser devastador isso. E um outro ponto que o artigo levanta, e é aí que eu quero entrar principalmente, é sobre como essa invasão agora da Ucrânia, possível invasão, pode sinalizar um retrocesso das democracias modernas.
E aí, para isso, eu quero mencionar um outro artigo que se chama A Terceira Onda da Democracia. É um artigo do Samuel Huntington. E aqui eu preciso abrir um parênteses porque o Huntington ele é um autor bastante conhecido, ele é um autor conservador, tem boas ideias, tem ideias problemáticas, então a gente tem que saber peneirar o que ele diz. Esse artigo aqui, só como curiosidade, ele é do finalzinho dos anos 90, de 89. Então, assim, já havia caído o Muro de Berlim, mas ainda existia a União Soviética. E o Huntington joga aqui algumas ideias sobre a terceira onda democrática, que tem a ver com a queda do Muro de Berlim, e várias nações europeias do leste europeu se democratizando. Então, ele se refere a isso, e ele joga algumas ideias para o futuro, sobre o que poderia acontecer caso a União Soviética se democratizasse. Como eu falei, o artigo tem problemas e tem coisas interessantes. Como conservador que ele é, né, americano conservador, ele tem essa noção de que os Estados Unidos é uma força de democratização, que os americanos, sabe, exportam o modelo democrático para o mundo, que é um grande equívoco, né, pensar nisso, dado o histórico de invasões de países que os americanos já empreenderam. Mas tem boas ideias nesse sentido de compreender essas ondas e essas ondas reversas de democratização. Então aqui ele fala sobre 3 ondas de democratização na era moderna, pelo menos, né, desde 1820, que leva ao retrocesso nos anos 20, que é a ascensão do fascismo, depois que acaba a guerra, a uma nova onda de democratização, que acaba nos anos 60 e 70, e aí a gente pode pensar, por exemplo, o cenário latino-americano, inclusive, né, Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, para citar alguns países que foram tomados por regimes militares na América Latina. Então, há um retrocesso, não apenas na América Latina, mas no mundo inteiro há um retrocesso, e várias nações democráticas se tornam autoritárias, e por fim, dos anos 80 em diante, finalzinho dos anos 80 em diante, há uma terceira onda de democratização e que leva ao surgimento de várias nações democráticas pelo mundo, incluindo do leste europeu, e também aqui Espanha, Portugal, também que eram países dominados por regimes autoritários que foram democratizados. Brasil, Chile, Argentina, ou seja, outras nações que eram autoritárias, são democratizadas, e aí essa terceira onda, talvez, e isso aponta o artigo do New York Times, talvez esteja chegando ao fim agora. Esse é um cenário que já nos preocupava anteriormente, como eu falei, desde 2016 falo sobre isso aqui, já era uma preocupação de que talvez agora estivesse num retrocesso, né, de colapso de algumas democracias pelo mundo. E caso essa guerra contra a Ucrânia aconteça, que pode acontecer, isso já seria uma sinalização desse colapso, desse fim das democracias. Só preciso aqui também fazer um outro parênteses que tem a ver com a noção de democracia e autoritarismo ou ditadura, né? E para isso eu cito esse livro aqui, que é um que eu sempre uso como referência, que é o Manual do Ditador, escrito pelo Bruce Bueno de Mesquita e pelo Lester Smith, e eles têm uma distinção interessante aqui que nos ajuda a compreender o que é uma democracia e o que seria uma ditadura, o que seria um regime autoritário. Porque a gente tem que pensar que esses conceitos, democracia, autoritarismo, capitalismo, socialismo, república, são convenções, ou seja, algum autor, algum especialista, algum intelectual identifica um fenômeno, quais são seus atributos e dá um nome para aquilo. Então, são convenções e isso é adotado em certos campos de conhecimento. São problemáticos esses conceitos? Muitas vezes são, mas são aceitos porque nos ajudam a explicar de algum modo ou de outro a realidade. O que o Lester Smith e o Bruce Bueno de Mesquita fazem nesse livro é criar uma nova distinção que tem a ver com a noção de seletorado. Eu já expliquei anteriormente esse conceito, não vou entrar aqui em muito detalhe, mas tem a ver basicamente com o seguinte. Para distinguir uma nação mais democrática de outra, o que eles adotam aqui é a perspectiva de quantas pessoas são necessárias para tomar uma decisão naquele país. Quão diluído é o poder. E aí o que diferencia uma democracia de um regime autoritário ou ditatorial é, numa democracia você tem um grande grupo de pessoas que são responsáveis pela tomada de decisões, e numa ditadura você tem um grupo muito pequeno. E isso nos ajuda a compreender por que certos países, mesmo quando tem eleições, nominalmente são democracias, na verdade não são tão democráticas assim, porque o poder não está diluído, ele está concentrado num grupo. A oposição, por exemplo, não tem força. O Congresso muitas vezes não tem força. Quem manda é um grupo muito específico vinculado a um chefe de Estado em particular. Então um fenômeno bastante comum atualmente é dessas pseudo-democracias, ou seja, regimes que você tem nominalmente eleições, elegem o presidente, reelegem o presidente por décadas às vezes, mas na prática mesmo o poder é muito concentrado. O que é o caso da Rússia. A Rússia é esse caso, o Putin é isso. Nominalmente a Rússia é uma democracia, mas na prática o Putin tem muito mais poderes do que um presidente numa democracia normal. Então, só repetindo aqui, pode ser que esse momento agora, né, não apenas na Rússia, mas Estados Unidos, Brasil, outros países com democracias complicadas, estejam vendo agora um momento de reversão, um momento de retrocesso, e que pode levar ao colapso das democracias. Basta pensar, por exemplo, um caso específico, né, que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. O Trump cai, quando ele não se reelege, trumpistas invadem o Capitólio, insurgentes, para tentar evitar que a eleição seja
legitimada, entra o Biden está sendo péssimo, para ser bem sincero, sendo péssimo, e isso pode levar, e há um grande receio em relação a isso, e não é brincadeira não, há um grande receio de que numa próxima eleição futura o Trump volte ao poder. E aí ele virá com sangue nos olhos, para poder se vingar dos opositores, se vingar dos dissidentes do trumpismo, e aí o negócio vai ser bem complicado. Então assim, você tem os Estados Unidos agora no momento de crise democrática severa. O país que explode a democracia, de acordo com Huntington, agora está tendo que lidar com uma crise democrática profunda. E, por outro lado, há países que eram autoritários anteriormente, né, como Espanha e Portugal, e que atualmente têm uma solidez democrática muito maior do que outros países tradicionalmente democráticos. Então é importante ter noção de que nenhuma conquista civilizatória ela é permanente, ela é decisiva e acabou. Alguns autores, né, como Fukuyama, tinham propagado a noção de que com a queda do Muro de Berlim, com a queda da União Soviética, o mundo havia atingido um patamar agora de democracias liberais e que isso era o fim da história, mas é bobagem. No final das contas, há essas idas e vindas e pode ser que muitas conquistas democráticas possam ser revertidas. É claro que a gente pode levantar a questão aqui se a democracia é o melhor sistema ou não. Se vale a pena ficar lutando pela democracia, se não poderia haver um sistema melhor. E essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, obviamente, não há nenhum problema nisso, embora a maioria de nós que nasceu e cresceu no regime democrático tende a pensar que vale a pena sim defender esse modelo. No artigo do Huntington ele faz algumas comparações aqui entre nações ocidentais em relação a países islâmicos e a países confucionistas. Tem ideias bem interessantes aqui de por que os atuais regimes democráticos no mundo são em grande parte de matriz cristã, e aqui ele até se refere um pouco a Max Weber de maneira crítica, mas se refere ao Weber aqui, e por que países muçulmanos ou países confucionistas têm mais resistência à democracia. Eu acho que vale ler o artigo, tem coisas interessantes, tem ideias interessantes ali, mas eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história agora, se vocês estão com receio do que pode acontecer com essa invasão, ou possível invasão da Rússia na Ucrânia, quais podem ser as consequências disso, e o que você pensa sobre essa possibilidade de uma reversão agora, né, de um retrocesso em relação às democracias pelo mundo, se a gente está vendo agora, de fato, essa onda reversa de democracia e que pode impactar o Brasil também, a gente sabe disso, né? Tem um presidente agora como Bolsonaro que é extremamente autoritário e que a gente não sabe como será caso ele perca, se ele vai deixar o posto também, né? O que pode acontecer. Mas deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e confira na Amazon o texto Carta a um Jovem Filósofo. Se cuide por aí e até mais. Tchau!